Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 3 do curso gratuito de leitura corporal do método LCB, Leitura Corporal Não Violenta. Na aula de hoje, a fisiologia da emoção, você vai ter acesso a todas as artimanhas que o nosso ego utiliza para manipular a nossa mente consciente, o pior, utilizando as nossas palavras. Será que esse tal desse ego consegue enganar a nossa mente consciente a este ponto? Pois é, você vai descobrir isso e muito mais a partir de agora. Não existe brincadeira? Via de regra, não existe brincadeira. Se há uma regra, há uma exceção, mas de uma maneira geral, não existe brincadeira. Tudo que nós falamos tem uma conexão íntima com as nossas crenças, às vezes tão dormentes no nosso inconsciente que nós não percebemos, que as defendemos o tempo todo. Então você vai descobrir a partir de agora como nós utilizamos a expressão é brincadeira para corrigir alguns dos nossos atos falhos. Como nós já abordamos na aula passada, nós somos quase nada conscientes de tudo que nós fazemos a vida inteira, segundo o neurocientista Kahneman, entre 1 e 5% de autopercepção. Pense nisso como a tampa de um grande caldeirão que está fervendo o tempo todo. O nosso consciente é o filtro social, é aquele que permite que alguns conteúdos saiam modificados de forma a incluir as pessoas na matemática relacional e a nos adequar a todas as regras sociais vigentes no meio onde a gente está inserido. Assim sendo, cada vez que algo emerge da minha inconsciência, o meu consciente vai fazer um belo de um filtro para poder apresentar isso de uma maneira maquiada, ou transformada, ou facetada, ou pormenorizada para o meio que nos cerca. Assim, cada vez que nós manifestamos alguma coisa, isso, via de regra, deve passar por um filtro consciente. Bom, lá dentro tem um monte de crenças fervendo o tempo todo. Basta lembrar dos seus pensamentos mais secretos, aqueles que ficam fervilhando o tempo todo. Agora, imagine que uma pessoa está na nossa frente nos incomodando o tempo todo. E ela incomoda, e ela incomoda, e ela incomoda. Eu vou resistindo, eu vou filtrando. A tampa do caldeirão com mais força segura todo aquele conteúdo inconsciente que vai fervendo, que vai fervendo, que vai fervendo, que vai fervendo, e num determinado ponto, sua chata! Eu não deveria ter falado isso. Se é minha chefe, eu posso perder o emprego. Então, esse chata precisa ser corrigido urgentemente. O que eu falo? É brincadeira, imagina, você é legal, você não é chata não, é brincadeira. É brincadeira, é a correção para vapores inconscientes que escapam à revelia da mente consciente. E normalmente esses vapores revelam a verdade nua e crua, mas a verdade nua e crua não é um bom instrumento interrelacional. Assim, nós corrigimos com é brincadeira. Aliás, falando sobre isso, preste atenção nas piadas que algumas pessoas contam e que você conta porque ela guarda afinidade com valores internos. Por exemplo, ninguém faria uma piada com pedofilia, obviamente, porque isso contraria o senso interno de valores originais e essenciais, os valores fundamentais. Assim, tudo que eu coloco como brincadeira tem uma afinidade com a minha realidade interna que pode ser inconsciente, mas ela ainda estará lá. Preste atenção também em festas à fantasia, no carnaval, porque quando socialmente é permitido que nós nos manifestemos sem nenhum tipo de censura, nós manifestamos os nossos desejos internos, as nossas pulsões. Assim sendo, a fantasia que as pessoas escolhem representam elementos da sua psique, ou seja, elementos dormentes que não podem sair para a superfície porque o filtro não deixa. Há uma outra situação bem relevante que merece comentários dentro desta aula e que tem a ver com esse tema também, com a tampa do caldeirão. Bom, existem algumas pessoas que dizem que bebem para relaxar.
bebem para relaxar. É impossível. O malte é calórico, a cevada é calórica, a cana é calórica, o etanol, o álcool, é calórico. O que é caloria? 1 caloria gera 1 grau em 1 litro de água. 10 calorias geram 10 graus em 1 litro de água. 100 calorias geram 100 graus em 1 litro de água. Caloria é a capacidade que o alimento tem de produzir calor no meio interno, mesmo que ele entre gelado artificialmente. Assim, a cerveja, por exemplo, quando entra trincando de gelada, a temperatura refresca. Mas em seguida, no momento em que a cevada começar a fermentar no estômago, ela vai gerar calor. Calor interno gera fluxo de sangue turbulento, acelera o metabolismo. Isso é o oposto de relaxar. Mesmo o vinho cuja uva é adstringente, o etanol presente na sua composição é calórico, gera calor. Portanto, não dá para relaxar com algo que aquece e acelera o meu metabolismo. Mas por que então dá aquela sensação de relaxamento? Isso não é relaxamento. O etanol, vencendo a barreira hematoencefálica, entra dentro da cabeça e deprime a consciência. Deprimir a consciência é diferente de relaxar. É por isso que você não pode dirigir mesmo com um copo de bebida alcoólica, porque ele deprime a sua consciência. Deprimir a consciência tem o perigo de deixar o nosso conteúdo interno sair sem controle. A consciência é um instrumento de lapidação das nossas crenças internas para o meio externo. Assim, se eu deletar minha consciência, a minha sombra vai se manifestar sem controle. Uma pessoa que bebe muito perde a capacidade consciente de controlar a sua verdade. Sai o palhaço, sai o depressivo, sai o pegador, sai o agressivo. Tem mulheres que falam assim, meu marido é ótimo, mas é um diabo quando bebe. Não, ele é o diabo o tempo todo. É que quando ele não bebe, o consciente controla o diabo. A nossa realidade interna está dentro pedindo uma manifestação o tempo todo. E quando eu deleto a minha consciência com a bebida, ele está livre para fazer o que ele quiser. Algumas pessoas não se lembram no dia seguinte o que fizeram quando estavam alcoolizadas. Por quê? Porque a consciência foi deletada. O inconsciente saiu, reinou, voltou, veio a tampa do caldeirão de novo e não sabe o que aconteceu. Gravíssimo isso, justamente porque o instrumento de evolução no planeta é o consciente. Eu e a minha sócia Karina Falsarella não bebemos não por uma questão moralista ou piegas, mas porque nós não abrimos mão de controlar os nossos conteúdos internos o tempo todo. Como experts em leitura não verbal, nós nos lemos o tempo todo e nós sabemos que existem coisas ali dentro que não podem sair para que nós possamos manter relações empáticas, incluindo as pessoas, na matemática relacional. E a bebida alcoólica impede que esse mecanismo consciente de lubrificação das inter-relações aconteça de forma funcional e eficiente. Muito bem, chegamos a um dos momentos mais esperados desse curso, o efeito marionete. Como nosso ego nos manipula através das nossas palavras. É o que você vai ver a partir de agora. Nos decepcionaram, responsabilidade nossa. Como assim? Eu explico. O nosso ego tem a capacidade de nublar a mente consciente para se satisfazer. Lembrando que ego não é contra ninguém. Eu, ego, não reconhecendo o outro, sou fiel ao que eu reconheço, ou seja, a mim mesmo. Então, a mente consciente é um estorvo para a autossatisfação do ego. Assim, ele tem que manipular essa mente consciente para se satisfazer. Digamos que eu esteja com uma carência muito grande. Eu, ego, preciso me satisfazer. Aí eu olho para as pessoas e não encontro ninguém que seja perfeitamente aceitável para o meu consciente, que é cheio de filtros. O que eu faço? Eu faço um Photoshop na pessoa. Por quê? Porque ela tem um pedacinho que me interessa. Porque eu, ego, quero compensar afetivamente um buraco que está doendo. Todo buraco dói, ego tapa buraco para não sentir dor. Assim, o ego faz uma maquiagem na pessoa e eu fico apaixonado por esse pedaço perfeito, maravilhoso. Nossa, a pessoa me completa. Nossa, essa pessoa estava faltando na minha vida.
O tempo e ou utilidade, ou seja, enquanto ela for útil, o ego mantém o Photoshop, ou o tempo e o desgaste vai fazendo com que essa máscara caia e a realidade venha à tona. Aí, depois de um tempo de convivência, que pode ser entre meses e anos, a gente vira para a pessoa e fala assim: você me enganou, você não era assim quando eu te conheci. Impossível. Se você fizer 20 anos das psicoterapias mais avançadas do planeta, você vai ficar consciente daquilo que você ainda não deu conta de mudar. Ou seja, você vai se conscientizar daquilo que está enraizado de tal forma que o padrão se repete sempre nublando a sua mente consciente. Ou seja, se você investir muito, talvez em 20 anos você mude algumas pontualidades. Agora, uma pessoa que não investe em nada evoluiu 1 milímetro em 10 anos. Ou seja, a pessoa que está na nossa frente é praticamente igual àquela que nós conhecemos há 10 anos. O que significa dizer que o nosso ego nubla a nossa mente consciente para que a gente aceite o pacote como se ele fosse perfeito, porque se a gente tivesse pensado a respeito, a gente não teria aceitado. Assim sendo, nos decepcionaram, responsabilidade nossa. Só se desilude quem se ilude. Desconfie dos excessos, essa é a solução. Desconfie dos excessos, não faça projeção. Projetar algo que a pessoa não é vai trazer mais tarde à tona aquilo que ela é. E o que ela é pode não nos agradar. Assim, vigie e desconfie dos excessos. Cada vez que a pessoa ficar perfeita demais, olhe melhor, porque alguma coisa tem que está nublando a sua mente consciente. Nos decepcionaram? Responsabilidade nossa. A cura, desconfie dos excessos e veja a pessoa como ela é. Elimine a projeção. Pedir desculpas e pedir perdão é pura manipulação do ego. Pedir desculpas e pedir perdão é egolatria, é coisa de gente egoísta e mesquinha. Hã? Como assim? Calma, eu explico. Uma pessoa que está descalça está sem calçado. Uma pessoa que pede desculpa quer ficar sem culpa. Imagina que eu te agredi. Aí eu falo assim: desculpa, tira minha culpa, tira minha culpa, tira minha culpa. Porque eu, o ego, não gosto de sentir a dor da percepção do que eu te fiz. Tira essa dor de mim, me desculpa, tira a minha culpa. Aí você se comove e fala: sim, eu te desculpo, beleza? Valeu, não estou mais sentindo dor. Tchau. Peraí, o agredido tem que tirar a culpa do agressor para que ele fique sem a dor do que ele fez. E o agredido fica do mesmo jeito. E pedir perdão, pior ainda, porque tem o peso religioso. Mesma cena, eu te magoei, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu, ego, tô me sentindo mal com a percepção do que eu te fiz, isso dói, eu não quero sentir dor. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Tira a minha dor. Aí você tem que pegar toda a sua raiva, toda a sua mágoa, sublimar para tirar a minha dor, eu que sou o seu agressor. Tudo bem, isso é nobre, mas quem está pedindo perdão é egoísta, está pensando só em si mesmo. Me perdoa, tira o meu mal-estar, beleza? Me perdoa, valeu, vou embora. E o agredido fica como está, pior. Fica sem amparo e sem a retratação de quem pediu desculpas, de quem pediu perdão. Porque quem pede desculpas e perdão não está a fim de se retratar. Está precisando ficar sem a dor e vai embora bonitinho. E você que desculpou, que perdoou, fica aí com o seu mal-estar. Qual a solução? Eu sinto muito o que eu te fiz. Sinto muito. Me diz o que eu preciso fazer para me retratar. Se eu pudesse mudar o que eu fiz e o que eu falei, eu mudaria, mas eu não posso. Então, eu estou à sua disposição para o que você achar mais adequado nesse momento. Se for o silêncio, é o silêncio. Se for qualquer tipo de retratação ou de ação, eu estou à sua disposição. Sentir muito significa estar tão impactado que você se coloca à disposição do outro para uma retratação. Isso é oferecer algo de fato para quem você agrediu. Qualquer outra coisa que envolva pedir desculpas e pedir perdão é pura egolatria.
Declaração de culpa é pura manipulação do ego. Cuidado, porque às vezes na retratação você entra naquele teatro da vítima. Estou me sentindo tão mal pelo que eu te fiz, eu estou à sua disposição, eu vou me matar. Peraí, que drama é esse? Está fazendo esse drama todo para virar a situação a seu favor. Porque cada vez que eu faço um drama, o que acontece? Você, por compaixão pelo meu deplorável estado, me perdoa, me desculpa. Não façamos isso. Como dizia a mamãe, a minha dor vai para o travesseiro e para a terapia. Para o outro, só o meu melhor. O meu melhor é a minha retratação e me colocar à disposição. Agora fazer aquele drama de culpa. Meu Deus do céu, vão me matar. Fala sério, isso é pura criancice, pura manipulação do ego. Jamais faça drama. Eu sinto muito e fica por ali. Declaração de culpa é ótimo. Olha, eu me sinto realmente culpado pelo que eu fiz. Estou à sua disposição porque a partir de agora eu vou trocar a culpa pela responsabilidade e vou me movimentar para fazer algo a seu favor. A favor de quem? A favor da pessoa que foi agredida. Crítica sem solução é somente desabafo, ou seja, é mais uma manipulação do ego. A gente destrói a pessoa com um monte de palavras que ferem profundamente, não dá uma solução, um caminho, uma saída, um amparo e ainda sai de bonitinho. É uma crítica construtiva. Pode parar. Isso não é construtivo, isso é só destrutivo. Crítica construtiva vem com o carinho e o acolhimento de soluções que nós nos colocamos como protagonistas para ajudar a pessoa. Assim sendo, crítica com solução está puxando a pessoa do obscuro da sua inconsciência para atos lúcidos que podem transformar a vida dela. Agora, se eu vou lá e destruo a pessoa, não dá para chamar de crítica construtiva. Então, que a gente possa oferecer soluções. Se não for possível oferecer uma solução, silêncio. O silêncio é empático. E o meu mal-estar vai para o travesseiro e para a terapia. Não fica aguardando não, porque senão fica mandando vibração para a pessoa. Elabore. Se você está disposto a ajudar, beleza, ajude. Se não, silêncio, travesseiro e terapia. Mas e se a pessoa não fizer o que eu estou falando? Aí é problema dela. O nosso papel é sermos ativistas da paz ao nosso redor. Esse é o objetivo. Agora, se as pessoas vão aceitar, isso é com elas. Nós vamos oferecer tantas vezes que talvez algumas dessas pessoas possam mudar de rota a partir da nossa interferência positiva. Mas lembre-se, crítica sem solução é só desabafo. Não chame isso de construtivo. Então lembre-se que crítica destrutiva não tem nada de construtivo. Oferecer soluções que estejam dentro da capacidade de realização das pessoas é construtivo. Você negar a própria sombra é o sonho de consumo do ego. Pois é, quando nós negamos os nossos defeitos, eles continuam lá, só que não perceptíveis para nossa mente consciente. Nosso ego adora, é o sonho de consumo dele, justamente porque ele vai usar todos esses maus comportamentos à revelia da mente consciente, ou seja, pelas portas laterais da mente consciente, o que significa dizer que todo mundo vai ver, menos a gente. É como se a gente tivesse uma caca no nariz e a gente não olha no espelho para não ver. Mas está todo mundo dizendo, tem uma caca no seu nariz. Eu não olho no espelho, não vejo, portanto, o que eu não vejo não existe. É bem coisa de criança mesmo. A negação faz com que a gente transfira para o ego o poder de utilizar o nosso pior para manipular todas as pessoas. Acredite. Durante muito tempo da minha vida, eu era tão egocentrado, eu estava tão cego para absolutamente tudo, que eu tinha que continuar com as mesmas atitudes não ecológicas, justamente porque doía tanto que eu transferi para o meu ego a autonomia para dirigir a minha psique. Eu tinha quase nenhuma consciência e racionalizava o tempo todo, ou seja, justificava o injustificável o tempo todo. Como eu sou um comunicador com algum talento, eu consegui estender essa racionalização até recentemente, quando eu, desenvolvendo o método LCB, Leitura Corporal Não Violenta, pude ler a mim mesmo. Aí não dava mais para racionalizar. Estava à disposição dos meus olhos tudo aquilo que as pessoas falavam e eu negava o tempo todo. A caca no nariz finalmente saiu.
A preguiça é uma escolha, a criança manda e o adulto obedece. Pois é, isso pode parecer estranho, mas não é. Segundo o método LCB, leitura corporal não violenta, a nossa inteligência emocional se equipara a uma criança de 7 anos de idade. Assim sendo, esta criança com autonomia sobre a nossa fisiologia, como já dito, nos faz de marionete o tempo todo. Não vai ser diferente com relação à preguiça. Imagine a seguinte situação, você resolveu acordar às 5 horas da manhã todos os dias para fazer caminhadas. Aí você foi na loja de esportes, comprou tênis, comprou roupa especial, comprou barrinha, comprou carboidrato, etc, etc, etc. Aí toca o despertador às 5 horas da manhã e começa um diálogo entre o adulto consciente e a criança inconsciente. Uhul! 5 horas da manhã, beleza, vou levantar, vou caminhar, ê! Oi? Vai fazer o quê? Vou caminhar, tô motivado, uhul! Vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Você tá maluco? São 5 horas da manhã, tá mó frio lá fora! Não tem problema, comprei agasalho, uhul! Tô preparado, vamos caminhar, levantando já! Você tá maluco? Depois de velho resolveu caminhar? Pode parar com isso! Vira pro canto e dorme já! Tô mandando! Vira pro canto e dorme, já! Ah, não vai fazer mal dormir mais 5 minutinhos, né? Vou tirar uma sonequinha. E aí, o adulto consciente vira pro canto, dorme e acorda às 8 horas da manhã. Já te aconteceu isso alguma vez na sua vida? Você já passou por uma situação semelhante? Tenho certeza que sim. Pois é, a preguiça é uma criança inconsciente de 7 anos de idade mandando e o adulto consciente obedecendo. Cada vez que você tiver preguiça daqui para frente, você vai se lembrar que está obedecendo a uma criança de 7 anos de idade. Preguiça, via de regra, não é uma incapacidade, é uma escolha. Bom, se há regra, há exceções, mas de uma maneira geral, preguiça não é uma incapacidade, é uma escolha. Nós escolhemos ceder aos apelos e às pulsões dessa criança inconsciente. Ninguém tem preguiça de comer 6 quilos de chocolate, de comer desregradamente, de dormir o dia inteiro, de maratonar a série. Mas a maioria de nós tem preguiça de estudar, de comer adequadamente, de fazer exercícios, etc, etc, etc. Você quer obter a sua máxima performance na sua realização pessoal? É simples, 2 passos simples, o segredo do sucesso em qualquer pessoa, em qualquer segmento, em qualquer objetivo, em qualquer escopo. Passo número 1, liste todas as suas preguiças. Passo número 2, realize-as. Se você realizar todas as suas preguiças, você vai ter o corpo ideal, você vai ter a mente ideal, você vai ter o emprego ideal, você vai ter o salário ideal, você vai ter tudo ideal. Porque tudo aquilo que nós temos preguiça nos dá como benefício todos os resultados que nós almejamos. A vida realizada está depois da preguiça. Reforçando, daqui para frente, quando você ceder a uma preguiça, estará obedecendo a uma criança emocional de 7 anos de idade. Nossa sugestão, assuma o seu papel de adulto educador dessa criança birrenta. O ressentimento é uma escolha, o ego lhe aprisiona na vítima. Pode parecer estranho, mas o sentir é inevitável. Alguém me feriu, eu vou sentir. O ressentir é opcional. Obviamente, quando me fazem alguma coisa e que me fere profundamente, existe o período do luto, da desilusão, o que significa dizer que nós vamos romper toda aquela ilusão que nós havíamos criado a respeito de determinadas situações. Passado esse breve período de luto, ressentir, ou seja, sentir novamente ao longo de semanas, meses e anos é opcional. Pense bem, se uma pessoa não gosta da gente e nos fez mal, quando nós ressentimos por anos, ela está feliz da vida. Por quê? Porque ela nos feriu uma vez e nós nos ferimos durante 5, 10, 15, 20 anos. Agora, se a pessoa nem sabe que a gente existe, é muito pior. Por quê? Ela inconscientemente nos feriu, ela nem tem consciência disso, e a gente ficou se ferindo à toa durante 5, 10, 15, 20, 30 anos. O ressentimento, o ressentir, o sentir de novo, é opcional. A minha mente consciente pode escolher não sentir de novo, justamente porque uma vez elaborado todo o processo,
Ressentir nos aprisiona na vítima. Olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo. Fica disparando a vítima para todas as pessoas. Olha, minha vida está péssima porque fizeram isso comigo. O trauma não advém do que fizeram conosco. O trauma advém do que nós fazemos com o que fizeram conosco. Assim sendo, se você elaborar esse trauma depois, ressentir é opcional. O que significa dizer que a mente viciada vai trazer esse sentimento, novamente o ressentir, para que você cumpra as determinações das suas pulsões, do desejo de ser vítima para chamar a atenção das pessoas, para satisfazer determinados buracos afetivos. Assim sendo, a opção é não ressentir. Como eu faço isso se a minha mente está viciada? Simples. Qual é o doce que você mais gosta? O doce dos doces, no meu caso, é a cocada escura. Aquela cocada molhadinha, descendo pela garganta. Qual é o doce que você mais gosta? Pense nesse doce, ok. Imagine saboreando esse doce. Imagine que você está sentindo o cheiro desse doce de tão vívido que ele está na sua mente. Perfeito. Cada vez que vier um sentimento ruim, identifique-o, não negue-o. Eu te vejo e eu te rejeito. Show! Sai pra lá, pensamento ruim! No momento seguinte, feche os olhos e coma o seu doce predileto. Você vai trocar os hormônios ruins descarregados por esse pensamento ruim pelos hormônios positivos do seu doce predileto. Lembre-se de que o seu cérebro não sabe a diferença entre ficção e realidade. Se você imaginar que está em perigo iminente, ele prepara bioquimicamente o seu corpo para isso. Se você pensar negativamente, ele descarrega hormônios compatíveis com uma mente negativa e faz doenças. Se você comer o seu doce virtual, ele vai descarregar hormônios compatíveis com aquelas sensações que você está imaginando. E detalhe, doce virtual não engorda, pode comer o dia inteiro. Então, ressentir é uma escolha. Escolha não ressentir. Quanta informação libertadora, não é verdade? Pois é, a partir de agora sua mente está muito mais perceptiva e capaz de começar a cortar os cordões de manipulação da criança inconsciente sobre o adulto consciente. E é óbvio que você teve acesso aqui a apenas algumas das dezenas e dezenas e dezenas de soluções que o método LCB, Leitura Corporal Não Violenta, descobriu e colecionou ao longo dos últimos anos. Mas nós temos certeza que, pelo menos nessas armadilhas, você não cai mais. Eu gosto muito de uma frase autoral da minha sócia, Karina Falsarella, que se encaixa feito uma luva dentro dessa aula. O amor ganha músculos quando o ego perde peso. Nós precisamos emagrecer esse ego, queimar toda essa gordura inconsciente, colocando lucidez sobre a nossa sombra, nós possamos transformar as nossas inter-relações e a nossa intra-relação, conhecendo a nós mesmos e transformando-nos a partir do conhecimento obtido, nós vamos impactar o mundo ao nosso redor. Mude a sua vida e mude o mundo ao seu redor, justamente porque a solução para tornar as nossas inter-relações saudáveis é modificar o nosso comportamento original. Quando nós mudamos as nossas emanações, as reações também mudam. Quando nós incluímos as pessoas na matemática relacional, os fins são ecologicamente sustentáveis, como já foi repetido várias vezes ao longo das aulas anteriores. Ufa! Chegamos ao fim de mais uma aula. E que aula! Que aula transformadora e libertadora. Pois é, a sua mente perceptiva está muito mais capaz de transformar as suas relações e de se libertar de armadilhas claramente desenhadas pelo ego para nos manipular. Mas não acabou. Nós temos ainda a quarta aula, as soluções das armadilhas comportamentais, onde nós vamos compartilhar algumas das dezenas de soluções do método LCB, que somente os experts no curso avançado têm acesso. Mas aquelas que você tomar contato vão transformar a sua vida. Então, de novo, respira fundo e nós nos veremos na próxima aula. Paz e bem.